E aí, galera, vamos lá para a aula de Comitê de Auditoria, dando sequência aos órgãos estatutários da EBSER. Nosso primeiro comitê, inclusive, é o que mais, não o mais importante em si, mas o que tem mais assuntos para a gente discutir. Lembrando que nós já falamos sobre os conselhos, falamos sobre a diretoria executiva e agora eu vou começar a falar sobre os comitês, que é um pouquinho mais rápido, apesar de o número de comitês ser mais ou menos o mesmo tanto dos outros órgãos que são mais importantes e mais antigos. O Comitê de Auditoria, ele também é um órgão permanente da EBSER. Ele é um órgão que vai dar suporte ao Conselho Administrativo. Então, quando a gente fala de Comitê de Auditoria, imagina logo ele como sendo um órgão vinculado ao Conselho de Administração. Então, ele é um órgão que vai depender do Conselho de Administração para a maioria das suas funções e para a maioria da sua formação. Então, quando a gente falar de Comitê de Auditoria, tem que vir logo na mente a questão fiscal, na verdade, a questão de auditoria. Ele faz funções de auditoria, controla tudo que é relacionado à auditoria na EBSER. O regimento interno do Comitê de Auditoria ele é feito pelo próprio Conselho de Administração. Então, nós temos aqui que ele é um suporte, ele é um órgão suporte ao Conselho de Administração e ele tem funções de auditoria e de fiscalização. Vamos ver mais aqui. Com relação à composição, aí a gente vai lembrar aqui de outro órgão fiscal. Qual outro órgão fiscal? Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal, nós também temos apenas 3 membros. Então, o Comitê de Auditoria, que é um órgão fiscal de auditoria, e Conselho Fiscal, os dois vão ter 3 membros. Então, para tentar associar, tentar lembrar a questão da composição dos membros. E esses membros do Conselho Fiscal são membros que têm a formação relacionada à questão fiscal, à questão de auditoria, na verdade. Ele é composto por 3 membros. Esses membros eles são instituídos pelo o Conselho de Administração, que é o órgão máximo da EBSER, quer dizer, é o órgão está apenas abaixo da Assembleia Geral, e é o Conselho de Administração quem constitui, quem destitui o Comitê de Auditoria. É vedado, ou seja, é proibido a existência de suplentes. Então, diferentemente do Conselho Fiscal, que falei que tinha 3 membros, o Conselho Fiscal tem suplentes, o Comitê de Auditoria não tem suplentes, não aceita suplentes. Os membros do comitê devem ser escolhidos preferencialmente entre pessoas residentes na cidade, onde atua a sede da EBSER. Então, os membros de auditoria eles devem morar preferencialmente, não quer dizer uma pegadinha de prova. Vocês podem trocar e dizer obrigatoriamente, em vez de preferencialmente. Então, preferencialmente, eles vão morar na sede da EBSER, ou seja, na mesma cidade da sede da EBSER. Assim como a diretoria executiva, como o conselho de administração tem pré-requisitos para poder assumir o cargo, o comitê de auditoria também tem pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Nós vamos ter como primeiro pré-requisito não ser ou ter sido em um ano, nos últimos 12 meses, nomeado para o comitê diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da EBSER. Na linha B, responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na EBSER. Então, eles não podem ter, nos últimos 12 meses, ter participado de cargo de diretor nesses itens que eu acabei de citar. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 2º grau ou por adoção das pessoas referidas no inciso 1. Então, esses mesmos impedimentos que tem aqui, eles também servem caso o indivíduo seja parente de um indivíduo que tenha esses impedimentos. Então, não pode
assumia o Comitê de Auditoria. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da EBSER, que não seja relativa à função de integrantes do Comitê de Auditoria. Então, além do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, o Comitê de Auditoria é outro comitê que pode receber dinheiro da EBSER. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que o licenciado ou de cargo em comissão na Administração Pública Federal nos 12 meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria. Então, ele não pode ter sido ocupante de um cargo público ou de cargo de comissão na administração pública, seja ela direta ou indireta. E não se enquadrar nas vedações para cargos estatutários. Quais são elas? Só para relembrar por cima, as principais são relacionadas a partidos políticos ou sindicatos. Ele não pode ter vínculo político para poder participar do Comitê de Auditoria. Nós temos ainda que o Conselho de Administração ele pode convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir às reuniões do Conselho de Administração. Porém, sem direito a voto. Só quem tem direito a voto são os conselheiros de administração. O mandato do membro do Comitê de Auditoria vai ser de 3 anos, sendo que só pode ter uma única recondução. Então, eles vão ficar por 3 anos e apenas uma recondução. Com uma observação importante, que se essa questão cair na prova, com certeza muita gente vai escorregar nela, porque é o seguinte: eles vão ficar por 3 anos, contrato de 3 anos, porém o primeiro contrato, assim que vão contratar os auditores, fazem parte da comissão, dos 3, eles precisam ter tempos de contratos diferentes, para que esses contratos eles não coincidam com o fim. O início pode até coincidir, mas o final não pode coincidir. Ou seja, assim que for contratar os 3, um vai ter que ter um contrato de 3 anos, o outro ter um contrato de 2 anos e o outro contrato de 1 ano. Para que, à medida que for terminando o contrato de o dos outros ainda vão estar em vigor. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais. Então, não é obrigatoriamente que sejam quinzenais essas reuniões, mas elas precisam ser pelo menos 2 vezes ao mês. Competências do Comitê de Auditoria. A gente já sabe que ele vai trabalhar com auditoria, com fiscalização, então as competências são relacionadas a esse ramo. Opinar sobre a destituição de um auditor. Ou seja, quando precisa destituir algum auditor, eles vão opinar, eles não têm função deliberativa. Isso é o Conselho de Administração que vai fazer. Mas eles podem opinar. Supervisionar as atividades dos auditores. Avaliar e monitorar as posições de risco da EBSER, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a. Então é o seguinte: se a EBSER ela tem uma política, ela vai formular, vai fechar contratos, o Comitê de Auditoria ele precisa monitorar isso para ver se tem algum risco financeiro, algum risco para a EBSER, algum risco relacionado à parte fiscal. Então, é referente à remuneração da administração, ele vai avaliar também a remuneração dos administradores, vai avaliar a utilização de ativos, onde é que a EBSER está utilizando esses ativos, como está utilizando esses ativos, e os gastos incorridos em nome da EBSER, ou seja, os gastos da EBSER. O Comitê de Auditoria é quem vai fiscalizar. Vamos para a questão, vamos ver como é que já caiu em prova. Nós temos o enunciado, é o órgão que dá suporte, é o órgão de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias internas e independentes. Nós temos o Conselho Fiscal,
Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração e Comitê de Compras e Contratações. Conselho Fiscal, ele não é um órgão suporte, ele é um órgão permanente, é um órgão autônomo, ele visa fiscalizar também a EBSER, porém a parte fiscal financeira e que dá suporte ao Conselho de Administração é o Comitê de Auditoria, que está na letra C. Conselho de Administração é o órgão superior de administração, ele é um órgão de administração superior. Comitê de Auditoria é a nossa resposta correta. Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, na sequência dessa aula eu vou falar para vocês sobre esse comitê, vou falar também para vocês sobre o Comitê de Compras e de Contratações, mas só para adiantar um pouquinho, para você não ficar curioso sobre esses dois comitês, além desses dois comitês, eu vou falar ainda sobre o Comitê de Ética. Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, o nome já diz, ele vai ajudar, vai dar suporte à parte de indicação, de remuneração, a parte de eleições, a parte de indicação para os membros dos comitês e dos conselhos. Comitê de Compras e Contratações, também o nome já está dizendo, ele vai atuar fiscalizando as compras, ajustando as compras, fazendo um intermédio entre as compras e as contratações. Então ele é um comitê que tem direcionado só para trabalhar com isso, com compras e contratações. Então essa daqui foi nossa aula de comitê de auditoria. Vou dar sequência, que já é mais curtinho, na próxima aula sobre o comitê de elegibilidade. Depois a gente vem com os outros comitês, os outros dois que estão faltando, e compartilhem essa aula para quem vai fazer a prova da EBSER, porque com certeza o que for cair na prova da EBSER, a gente já trabalhou aqui nessas videoaulas. Tenho certeza que não vai cair nada que não tenha nessas videoaulas. Então, valeu! Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se ficou dúvida, já sabe. Escreve aqui nos comentários que eu tiro sua dúvida tranquilo na hora que eu ler o seu comentário. Valeu e até a próxima. Comitê de Elegibilidade.